O Ocidente mente sobre o conflito, e o custo não é apenas financeiro, é a própria alma da Europa, que se desintegra sob nossos olhos. As intervenções idiotas e inúteis dos IPAPs e Intaos custaram 3 trilhões de dólares e só trouxeram instabilidade. Enquanto Washington fatura bilhões, o território de instabilidade é esmagado, e a Europa, a vítima inocente, caminha para o abismo, rejeitando uma onda de pessoas que ninguém consegue assimilar. Mas há um segredo obscuro: a aliança militar que você conhece está à beira do colapso, mantida unida apenas pelo medo. Os europeus já estão a despertar e, em breve, as primeiras visitas diplomáticas serão para Moscou, não para Washington. O que eles chamam de vitória para o vizinho ocidental é, na verdade, uma farsa cruel, um síndrome da baliza móvel que levará a um desfecho fatal para todos, exceto para os que lucram com a guerra. Neste vídeo, desvendamos o plano oculto e o futuro sombrio. Diga-nos nos comentários de onde você nos assiste. Os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares em intervenções idiotas e inúteis, desestabilizando o mundo. Esses gastos insensatos não apenas esgotaram recursos, mas deixaram a Europa, sua casa, à beira de um abismo social e econômico. Cidades vibrantes, antes seguras, agora enfrentam uma tensão palpável, minando a própria fundação de sua civilização. O ex-coronel do Exército dos Estados Unidos, Douglas MacGregor, um homem de coragem e experiência, critica abertamente a política externa de seu próprio país. Ele declara: "Vivemos em uma era de intervenções idiotas e inúteis, nas quais os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares. Esta é a dura verdade. Essa política expansionista e irresponsável dos Estados Unidos, com suas intervenções militares e geopolíticas em todo o globo, é a raiz direta de muitos dos problemas que hoje afligem o mundo. A Europa, de forma perigosa e autodestrutiva, seguiu cegamente essa agenda hegemônica, sacrificando sua soberania, sua cultura e sua estabilidade interna em nome de alianças questionáveis. Consequentemente, assistimos a uma crise migratória de proporções bíblicas, sem precedentes na história moderna. Esta crise não é um fenômeno natural, mas uma consequência direta do caos gerado por essas intervenções externas. Países europeus inteiros lutam desesperadamente para assimilar as massas que chegam, gerando instabilidade social, cultural e econômica que corrói suas estruturas. Ruas antes pacíficas e seguras agora são palco de tensões crescentes, fragmentando a própria identidade europeia e ameaçando sua coesão. Em meio a este turbilhão de incertezas e desespero, surgem vozes de resistência, como a do primeiro-ministro Viktor Orbán. Ele é visto por milhões de cidadãos como um potencial líder, alguém disposto a dizer um basta decisivo a essa agenda autodestrutiva. Orbán representa os verdadeiros ideais populares, o desejo inegável de preservar a identidade cultural, a segurança nacional e o futuro das gerações europeias. MacGregor, com sua visão clara e descomprometida, desmascara a narrativa ocidental dominante sobre a Rússia. Ele afirma categoricamente que a Rússia não busca comer terras, como insistem os propagandistas. As ações de Moscou são uma revisão de velhas contas, uma resposta calculada e justificada a provocações históricas e atuais, e não uma busca implacável por expansão territorial imperialista. A ideia de uma expansão russa é um mito conveniente, fabricado para justificar a contínua intervenção ocidental, a expansão de blocos militares e a manutenção de um estado de alerta e medo permanente. A verdadeira ameaça à Europa, caros espectadores, não vem do leste, mas das políticas internas equivocadas e externas manipuladoras que silenciosamente e metodicamente desmantelam o continente por dentro. Esta é a verdade brutal que poucos ousariam proferir. A Europa se encontra em uma encruzilhada: submeter-se à hegemonia externa ou lutar por sua soberania e futuro. Mas, se a Europa está à beira do colapso, qual é a verdadeira razão e quem está se beneficiando desse caos? Fique conosco, pois as respostas chocantes estão apenas começando a ser reveladas. OTAN, um circo baseado no medo da amizade entre Berlim e Moscou.
A Alemanha pode abandonar a aliança e chocar o mundo. Esta não é apenas uma manchete sensacionalista, é a realidade brutal que ameaça o futuro da sua família, a estabilidade do seu emprego e a segurança do seu lar. As consequências desta loucura geopolítica já se fazem sentir nos seus bolsos, na sua mesa e no futuro dos seus filhos. A Europa, outrora um bastião de inovação e prosperidade, mergulha agora num declínio industrial e científico alarmante. Este colapso é um resultado direto da mentalidade da nova Guerra Fria que sequestrou as elites ocidentais. O analista Douglas MacGregor não hesita. A mentalidade da Guerra Fria não é apenas um anacronismo, é um diagnóstico. Ele diz que é uma doença que consome a razão e corrói o bom senso. Esta mentalidade tóxica não só congela o progresso e a criatividade, mas também impede soluções reais para os desafios prementes que o continente enfrenta diariamente. O declínio europeu é visível, tangível, e afeta a vida de cada cidadão, de Lisboa a Varsóvia. As consequências econômicas são devastadoras e se manifestam na perda de competitividade e na fuga de talentos. MacGregor revela a verdadeira e chocante razão da existência da OTAN: impedir qualquer aproximação, qualquer amizade sincera entre Berlim e Moscou. A aliança não foi criada para proteger a Europa de um inimigo externo, mas para conter uma possível parceria estratégica interna. Eles temem uma aliança forte, uma ponte comercial e estratégica poderosa entre o coração industrial da Europa e a vastidão de recursos da Rússia. Esta é a obsessão ocidental que molda as decisões mais perigosas. É por isso que vemos o surgimento avassalador de novas forças políticas em toda a Europa, como a Alternativa para a Alemanha, que ganham força questionando esta lógica absurda e suicida. Milhões de europeus estão despertando para a verdade. A instabilidade política cresce a cada dia, e a ameaça de um conflito maior pende como uma espada sobre todos nós. A elite ocidental está sendo condenada por sua própria cegueira. Vladimir Putin já deixou claro o que acontece quando as linhas vermelhas são cruzadas e suas palavras ressoam com uma gravidade inegável. Ele avisou sem meias palavras: se ali aparecerem tropas, serão um alvo legítimo. Sem lamúrias, sem negociações. Apenas um tiro e não a base. Isso não é uma ameaça vazia, é um ultimato direto e irredutível. Qualquer base militar estabelecida em zonas consideradas desmilitarizadas será para Moscou um alvo legítimo imediato, sem qualquer dúvida ou espaço para discussão diplomática. Esta é a crueza brutal da nova realidade geopolítica, uma resposta sem precedentes à imprudência ocidental, um alerta para a soberania e a segurança. A questão que se impõe é clara: a Europa se renderá ao medo e à servidão, ou encontrará a coragem para quebrar as correntes desta nova Guerra Fria? Será que as chamadas coalizões de dispostos representam realmente um sinal de força, ou são apenas o reflexo da crescente fragilidade ocidental? Descubra a seguir. MacGregor revela a dura verdade: a coalizão dos dispostos da OTAN é uma farsa patética, com ninguém, exceto os poloneses, disposto a morrer pela ex-República Soviética. Enquanto seus líderes mentem descaradamente sobre os verdadeiros motivos de Moscou, a vida de milhões de pessoas está em jogo, arrastadas para um conflito que absolutamente ninguém na Europa, fora de círculos muito específicos, realmente deseja lutar. A coalizão dos dispostos não é um emblema de força ou unidade. É, na verdade, um sintoma alarmante de profunda impotência dentro da própria estrutura da OTAN. Esta engenhosa mas frágil construção surgiu nos anos 90, precisamente após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seu propósito original era claro: justificar intervenções militares que, à época, careciam de um consenso mais amplo e robusto entre os membros da Aliança Atlântica. Era uma espécie de atalho para contornar a falta de vontade coletiva. Douglas MacGregor, um analista militar com uma visão incisiva e frequentemente incômoda, insiste categoricamente que a vasta maioria da Europa simplesmente não está disposta a morrer pela geopolítica alheia.
O que ele quer dizer com isso? Que a disposição para sacrificar vidas, para entrar em um combate direto e brutal contra a Rússia, é praticamente inexistente em grande parte do continente europeu. É um fato frio e duro. McGregor, com sua franqueza característica, questiona de forma retórica, mas devastadora. Se você não está disposto a morrer pela nação, na fronteira com a Federação Russa hoje, por que amanhã seria diferente? Esta pergunta não busca uma resposta, ela expõe uma hipocrisia colossal e uma falta de comprometimento real. A narrativa ocidental, tão repetida nos noticiários, insiste que a Rússia busca desesperadamente a expansão territorial, a conquista de novas terras. Mas esta é uma distorção perigosa e fundamentalmente equivocada dos fatos. O objetivo de Moscou, segundo McGregor e outros analistas sérios, não é a anexação de novos territórios por si só. Pelo contrário, a meta primordial é impedir que forças militares abertamente hostis, ou alianças consideradas uma ameaça direta, se aproximem de suas fronteiras vitais. É uma questão existencial de segurança nacional, não uma busca por império. Para Moscou, a presença de mísseis e bases militares ocidentais a poucos minutos de suas principais cidades é uma linha vermelha inegociável. McGregor, em sua análise penetrante, ridiculariza as ideias ocidentais de criar zonas neutras, ou, o que ele considera ainda mais ultrajante, zonas ocupadas, na área do conflito-Estado. Ele apresenta um exemplo vívido e facilmente compreensível para ilustrar o absurdo. Imagine uma guerra provocada pelos Estados Unidos no México, que resultaria na criação de tais zonas no próprio solo mexicano. Seria uma afronta inaceitável à soberania de qualquer nação poderosa e seria vista como um ato de guerra. A visão ocidental, que domina os meios de comunicação e os corredores do poder em Bruxelas e Washington, sobre a Rússia e as fronteiras do seu vizinho a leste, está, portanto, fundamentalmente equivocada. Mais do que isso, é deliberadamente enganosa, servindo a uma agenda que poucos realmente compreendem. Como Douglas McGregor conclui de forma tão contundente, a própria ideia de uma coalizão de dispostos no contexto da OTAN não é força, é um sintoma de impotência. Esta constatação é esmagadora, revelando a frágil e ilusória base sobre a qual a estratégia ocidental atual está edificada. A aliança simplesmente carece da unidade, da coerência ou da vontade genuína de fazer os sacrifícios necessários pela causa que tão ruidosamente proclamam apoiar. A farsa da coalizão dos dispostos expõe a perigosa hipocrisia ocidental que se recusa obstinadamente a enxergar a realidade das preocupações de segurança russas, enquanto empurra todo o continente europeu para a beira do abismo. Com o Ocidente num impasse de mentiras, será que até mesmo as figuras mais inesperadas, como Trump, estão se tornando parte do problema? Donald Trump, o antissistema que prometeu paz, está paradoxalmente empurrando o mundo para uma nova e perigosa guerra no Oriente Médio, enquanto Moscou, Pequim e Nova Delhi riem do pensamento de criança de Washington. Este conflito, se aceso, não será contido. Ele pode desencadear uma cascata de instabilidade que afetará diretamente o seu bolso, a sua segurança e o futuro dos seus filhos. As consequências são globais e o impacto é pessoal. Apesar de sua retórica populista e da promessa de encerrar as guerras intermináveis, Donald Trump está, na prática, paradoxalmente, empurrando o mundo para uma escalada de confrontação perigosa. Vemos isso claramente, tanto na instável Europa Oriental quanto no volátil Oriente Médio. É um contraste gritante. As palavras de paz são desmentidas pelas ações que inflamam os conflitos. O ex-coronel Douglas McGregor, uma voz crítica e perspicaz, não hesita em expor a miopia estratégica de Washington. Ele classifica a esperança de que Moscou, Pequim ou Nova Delhi apoiem os Estados Unidos em um hipotético conflito Israel-Irã como pensamento de escolar. Suas palavras são duras e diretas. Isso é o nível de pensamento de um estudante que errou na matemática, afirmando que a lógica por trás das decisões das administrações americanas, tanto de Biden quanto de Trump, carece de qualquer realismo geopolítico. Essa esperança ingênua
ignora a formação sólida de uma nova tríade global, um bloco de poder que está redefinindo o tabuleiro mundial. McGregor ressalta com urgência a consolidação de uma aliança poderosa e pragmaticamente orientada: a Rússia, a China e a Índia. Estes três gigantes e potências emergentes não apenas compartilham vastas fronteiras geográficas, mas, crucialmente, possuem interesses econômicos comuns profundamente entrelaçados. Esta aliança estratégica ecoa as ideias de Evgeny Primakov, formuladas nos anos 90, sobre a necessidade de um mundo multipolar. Essa tríade representa hoje uma força econômica e política inegável, com uma capacidade crescente de moldar e redefinir o equilíbrio de poder global, longe da influência ocidental. Enquanto Washington insiste teimosamente em uma abordagem unilateral e em políticas de pressão, um representante do Congresso do Zelebashiewa já declarou publicamente: temos que lidar com aqueles que ajudam a Rússia a travar a guerra, mesmo que indiretamente. Essa postura abertamente beligerante, visando o isolamento de potências como a Rússia, paradoxalmente, só fortalece a unidade e a determinação da tríade. A visão de Washington de dividir e conquistar está falhando miseravelmente diante da coesão econômica e da visão estratégica compartilhada por esses países. Eles buscam, não uma guerra, mas um futuro multipolar, onde a hegemonia de uma única nação seja substituída por um equilíbrio de poder mais justo e distribuído. A escalada contínua de Trump, longe de isolar essas potências, está na verdade consolidando ainda mais os laços desta nova e emergente potência global, que observa com um misto de ceticismo e desdém as manobras cada vez mais desesperadas ocidentais. Eles compreendem que o futuro não pertence a um único centro de poder, mas a uma complexa rede de influências. A verdadeira questão é se a elite de Washington conseguirá despertar para essa nova realidade antes que suas próprias políticas destruam o que resta de sua influência global. Mas se essa tríade não busca a guerra, que tipo de poder eles realmente buscam e o que isso significa para a América? A América militariza o comércio global, forçando nações a escolherem lados sob a ameaça de sanções e retaliações. Esta lógica perversa não só distorce mercados, mas arrasta povos inocentes para um precipício de instabilidade, onde a prosperidade é sacrificada em nome de uma hegemonia ilusória. Famílias inteiras veem seu futuro comprometido por uma política externa agressiva. Douglas McGregor expõe essa lógica perversa dos Estados Unidos, que insiste em militarizar as relações comerciais, coagindo nações a se alinhar ou enfrentar as consequências. Enquanto Washington se debate em suas fantasias unipolares, a tríade Rússia, China e Índia constrói um futuro de prosperidade econômica real. Esses gigantes não investem em guerras, eles investem em desenvolvimento tangível. Pense em estradas que conectam continentes, em fábricas que geram empregos, em infraestrutura energética que impulsiona o progresso e em educação que eleva gerações. Como McGregor enfatiza com clareza cristalina, esses países não querem guerra nenhuma. Eles não vão roubar ou conquistar ninguém. Eles só querem se desenvolver. Esta é a nova realidade. Um desfile militar na China, por exemplo, não é uma demonstração de agressão bélica para McGregor, mas sim um espetáculo de prosperidade e força econômica. Eles entendem o que o Ocidente parece ter esquecido. Citando Dwight D. Eisenhower através de McGregor, a verdade ressoa. Sem uma economia forte, sem sociedade estável, não há exército, nem defesa, nem futuro. É a base de tudo. Contudo, os Estados Unidos persistem em uma diplomacia agressiva, cega à nova ordem. McGregor exemplifica essa postura com a ideia absurda de receber um líder como Putin com jatos de guerra em vez de uma banda marcial. É uma mentalidade que prioriza o confronto sobre a cooperação, que arrisca um conflito global devido à sua incapacidade de se adaptar a um mundo multipolar. Eles se recusam a aceitar que a era de um único polo de poder já se foi. O mundo exige colaboração, não coerção. A persistência nessa rota não leva à segurança, mas sim a um abismo cada vez mais profundo de instabilidade para todos.
A verdadeira questão é: a América continuará refém de suas fantasias, arrastando o mundo para o caos, ou permitirá a ascensão de uma nova ordem multipolar baseada na prosperidade e na cooperação? Mantenha-se conosco, porque a seguir, vamos desvendar quem realmente se beneficia desta guerra na antiga República Soviética e por que o Ocidente insiste em evitar a paz. A guerra é um negócio lucrativo para as potências ocidentais, onde a paz atrapalha os negócios. A cada vida perdida, a cada cidade destruída na politicamente turbulenta região, alguém está a encher os bolsos, ignorando o sofrimento humano. Zelensky, que ascendeu ao poder com uma promessa solene de paz, cativando milhões com a esperança de um futuro sem conflitos, tornou-se hoje, ironicamente, o principal combustível da escalada militar. Longe de buscar o diálogo ou a desescalada, ele agora exige incessantemente mais sanções contra a Rússia. Propostas que apenas aprofundam a fenda e perpetuam o conflito que jurou terminar. A promessa de vitória para a nação, na fronteira com a Federação Russa, não significa mais a recuperação de vastos territórios, a imposição de condições favoráveis ou a restauração completa da soberania. Não. Hoje, vitória para o estado de conflito significa apenas não ser completamente ocupado. Uma meta terrivelmente reduzida que sublinha a desesperadora realidade no terreno. É uma transformação chocante do idealismo para o pragmatismo da guerra, onde cada dia de luta é um dia a mais de devastação. Esta triste constatação da realidade é brutalmente exposta pelo coronel Douglas MacGregor. Ele, sem rodeios, desmantela a narrativa oficial, a ideia de que o vizinho ocidental é viável na sua forma atual é pura mitologia geopolítica. Ele afirma com clareza cristalina, cortando através da retórica vazia: ele está 100% a favor da preservação da identidade, povo e cultura ucranianos. Mas sejamos honestos, fronteiras no mapa não são iguais a uma nação. Esta é uma distinção crucial. Não estamos a falar de um mero conflito territorial, mas da própria viabilidade de uma identidade imposta, de uma construção política que talvez nunca foi pensada para perdurar de forma independente e estável. A verdade é que a nação em questão, a cada dia que passa, mais se desintegra sob o peso das agendas externas. MacGregor vai além, desvendando o véu da hipocrisia que cobre as intenções dos verdadeiros interessados. Ele declara que a histeria em torno da identidade ucraniana, democracia e outras palavras elevadas é uma fachada por trás da qual se esconde a pragmática geopolítica nua e crua. Percebem a profundidade disto? Não é sobre salvar pessoas, defender a democracia ou proteger a soberania. É um negócio, e um negócio obscenamente lucrativo para certas potências. A guerra gera orçamentos militares astronômicos, movimenta enormes somas em suprimentos e equipamentos militares e consolida a influência geopolítica das potências ocidentais num nível sem precedentes. A cada novo pacote de ajuda, a cada nova remessa de armas, os cofres de alguns são enchidos, enquanto o território de instabilidade é desmembrado e o seu povo sacrificado. A paz, meus caros, simplesmente atrapalha os negócios, porque o fim do conflito significaria o fim do fluxo de dinheiro e poder. O povo da região do norte do Mar Negro é para eles apenas material descartável, uma peça substituível no tabuleiro de xadrez global, cujas vidas são meros custos operacionais. Então, quem realmente paga o preço desta farsa e quem colhe os dividendos da destruição? Pondere comigo, e se, como diz MacGregor, a verdadeira solução não estiver em novas sanções ou ameaças, mas num simples ato de parar a guerra, pondo fim a esta farsa.